Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje aqui vamos falar sobre um amplificador que eu já trouxe para o canal, que é um amplificador de 200 watts RMS de potência. Esse amplificador de potência, então, um amplificador mono que eu já trouxe para o canal, teve algumas pessoas que montaram e não conseguiram deixar ele funcionando. Algumas, né? Alguns pontos soltos, né? Poucos casos, porque a maioria, né? Que monta aí consegue deixar ele funcionando porque não é um bicho de 7 cabeças. E geralmente essas pessoas que montam não conseguem deixar funcionando porque não tem conhecimento nenhum em eletrônica. E justamente acaba fazendo algum erro, né? Em alguma parte do projeto. Ok? Esse projeto aqui quase que voltou para a sucata, né? Que geralmente nós desmontamos a maioria dos projetos para reutilizar em outras partes, né? Em outros projetos, em outros experimentos nossos. Vim repassar algumas dicas aqui então, justamente para essas pessoas que tiveram algumas dificuldades, que foram casos pontuais, tá certo? Em alguns casos me relataram que eu comprei componentes, tal, montei e não funcionou. Mas às vezes o componente que você pode ter comprado, algum pode estar com defeito. Você às vezes montou diferente, né? Esse projeto. É muito fácil para o iniciante você alterar o pinout, que justamente são os terminais dos transistores, e o projeto não vai ficar funcionando, tá certo? Como já mencionado anteriormente, esse projeto aqui foi removido quase todos os transistores, só ficou um aqui. Mas foi removido da etapa do pré, foi removido da etapa da potência também aqui. Mas só que nós vamos então dar continuidade aqui e falar alguns detalhes mais técnicos para vocês. Vai aparecer o projeto na tela aqui para vocês. E vai ficar também disponível o esquemático para download no link do Mega e do Google Drive em alta resolução em HD. E no finalzinho vai ficar um trecho de como vocês conseguem estar baixando pelo Adfly, que é muito simples. Eu recebo relatos, nossa cara, absurdos mesmo, de pessoas que não conseguem e ficam, uns debocham, outros dizem que tem um monte de coisa, nada a ver. Outro detalhe também que nós estamos oferecendo agora suporte a dispositivos 4K. Você tem um smartphone 4K, nós já conseguimos então dar suporte. E esse vídeo aqui, o primeiro de todos, vai aparecer aí para você. E você vai poder assistir ele em uma resolução de 4K, né? Que seria 3.000 e tantos pixels por 2.000 e alguma coisa, tá certo? É uma resolução muito boa, né? Bem top aí para quem quer assistir e nos mínimos detalhes. Vamos lá então, passar detalhes técnicos. Vocês já viram o esquemático aí. Esse projeto aqui é uma réplica perfeita, né? Essa protoboard do esquemático, então não tem erro. Não tem erro. Se você fazer assim, não tem erro. Vamos lá então. A protoboard na minha mão, ok? Você que está assistindo em 4K aí vai ter uma resolução top mesmo, nos mínimos detalhes, em Full HD também. Mas vamos lá então, pessoal. Nós vamos ter aqui dois capacitores eletrolíticos. Vocês estão vendo? Esses capacitores eletrolíticos, justamente eles servem para filtragem. E eles, mais ou menos assim, eles ditam, né? Pela polarização, a tensão de energia simétrica da nossa fonte. Outro detalhe é sobre a fonte de alimentação. Tem pessoas que têm dificuldades. Se você olhar no projeto, lá está marcado mais 28 volts, B+, que corre desse lado aqui da nossa protoboard. Aqui em cima, olhando assim, o projeto, né, espelhado do jeito que está. Na parte de baixo aqui vai aparecer B menos 28 volts, ok? Sim, Cascudo Pescador, tem o positivo e o negativo GND, mas me confundiu tudo, tá certo? Vamos lá então. Nós temos, lembrando aí, você que não fugiu da escola, na aula, né, de ciências lá tal,
que nós temos, vamos citar um exemplo, a temperatura. Nós temos 0, que é o padrão, nós temos positivo, vamos dizer assim, 12 graus, 0 e menos 12 graus, tá certo? Vamos pensar e imaginar isso, ok? Talvez fique mais fácil de você aprender. Então, aqui desse lado aqui, pessoal, é o positivo. Digamos lá, o 12 graus, 28 graus aqui positivos, né? E aqui o 28 negativo, tá certo? Mas só que nós precisamos do 0. O 0 é o intermediário. Justamente vai ser o ponto inicial da tensão, né? Da contagem lá dos graus, digamos que seja assim. O 0, ele vai estar aqui no meio, entre os capacitores, ok? Então nós vamos ter uma tensão para equiparar as outras. Uma tensão inicial, tá certo? Que vai ser o 0. O GND, tá certo? GND. Massa, ground, terra. Em baterias nós chamamos o oposto de positivo justamente de negativo, né? Mas isso não vem ao caso. Então nós vamos ter o 0 entre os capacitores, positivo ao contrário, né? No positivo do capacitor, e aqui vamos ter o menos. O capacitor ele vai soldado, às vezes você montou, não funcionou, tal, justamente pode ser os capacitores aqui. Nós vamos falar sobre todos esses detalhes nesse vídeo aqui, para deixar o teu amplificador funcionando. Então não perca um segundo, tá certo? Esse capacitor aqui, ele tem polaridade, o eletrolítico. A parte que não tem nada de listrinha aqui, que é o corpo preto, mas ele pode ser de cores variadas, a parte que não tem listrinha sempre vai ser o positivo. Então o positivo do capacitor eletrolítico ele vai a positivo da nossa energia, da tensão. Aqui vai soldado um fio, né? O mais 28 da tua ponta retificadora. Já a listrinha aqui é menos, né? É menos, digamos, seja negativo do nosso capacitor eletrolítico. Justamente 0 é menor do que mais 28. Então essa listrinha vai para o GND, que é aqui no meio. Já o GND é maior do que negativo, do que menos 28. Então o corpo preto do capacitor ele vai no GND. E a listrinha desse segundo capacitor ele vai a negativo, menos 28. Então é mais ou menos isso. Na entrada de áudio aqui, o negativo do áudio, digamos assim, que tá lá, vamos dizer assim, na ponta do P2, na parte de fora do meu RCA, que vai justamente nessa lata, ele é o negativo no meu áudio, tá certo? É o negativo. Ele vai justamente a GND, tá certo? Não vai a negativo, ele vai a GND. Esse GND ainda vindo aqui na trilha, ele vai até aqui, na saída do áudio, que ele vai incorporar com a saída positiva do meu áudio, tá certo? Não puxa do positivo do áudio com o negativo da minha protoboard. E de GND ainda até o positivo do meu áudio tem um ativador de frequências, tá certo, pessoal? Esse circuito aqui, que é formado por um capacitor de poliéster ou cerâmico, de código 104 de CNF, ele insere com um resistor de 10 ohms, que é marrom, preto, preto, dourado, que vai até o positivo do meu áudio. Se você remover esses dois componentes, o teu amplificador ele não irá funcionar. É como se fosse um ativador de frequência, tá certo? Se você tirar esses dois aqui, o áudio não vai sair. Simplesmente isso, não vai sair aqui no alto-falante, tá certo? Então, às vezes, o maior caso de erro é esses dois componentes. O resistor pode estar desse lado aqui ou pode estar desse lado aqui, sem problemas, mas ele deve estar soldado. O capacitor de código 104 e resistor de 10 ohms, ok? De GND até a saída do áudio. E o positivo do áudio aqui, o positivo do áudio, ele vai na entrada do pré. Esse pré, ele é constituído por dois transistores PNP, que podem ser no projeto, tá? O Q1, aqui, vai aparecer a imagem, como o BC557. O Q2 como o BC557. Mas esses, ó, então vão bem aqui, aqui e aqui.
Mas esses transistores, eles podem ser substituídos por outros PNP de áudio também, tá certo? Como, por exemplo, 2SC1015 ou 2SC733 também. O BC558, o BC327 ou outros equivalentes que você pode estar pesquisando no Google. Aqui, vamos ver aqui o pinout dele para você não errar. Vai aparecer aqui na tela a configuração, o pino, o terminal da minha esquerda do meu BC557. O da esquerda, o primeiro vai ser coletor, o do meio vai ser base e o último, né, o da direita vai ser emissor, tá certo? Mas na minha trilha aqui, o que vem do GND aqui, com um resistor de 47K, ele vai ser a base do meu transistor, que vem justamente do áudio também aqui, né, da entrada do áudio no capacitor. Ele vai ser a base. O coletor vai vir do negativo. Lembramos que o PNP, o coletor sempre vai a negativo a GND, oposto a positivo, porque ele é um PNP. Se fosse NPN seria o contrário. E o emissor do meu PNP ele vai a positivo, ao contrário do nosso, se fosse um transistor NPN, que vai ao resistor aqui de 12 ohms, ok? Então é mais ou menos isso. É muito fácil, pessoal, de estar vendo. Essas configurações praticamente estão na minha cabeça, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, para que serve esse resistor de 47K ohms aqui? Ele serve justamente que é para eliminar o ruído do nosso som. Esses capacitores aqui, eletrolíticos, para remover o ruído também da rede elétrica, o RC. Pode ter capacitores cerâmicos em série aqui também, para remover. Nós colocamos esses dois capacitores eletrolíticos, mas na ponta retificadora, às vezes ele já tem. E se tiver aqui, ele vai até comprometer o circuito. Você tem que remover esses dois, se na tua ponta retificadora já tiver. Ok, mas nós não estamos falando de ponta retificadora nesse vídeo, que eu já falei muito em vídeos anteriores. Mas se alguém quiser, a gente pode passar o link ou fazer outros vídeos, sei lá. Estou aqui com o cabo, então, é um adaptador de P2 para RCA, para tirar dúvidas se você tiver. Esse da ponta aqui, vamos iniciar pelo P2. Esse que inicia perto da borracha do meu P2 aqui, é o GND do áudio, o negativo do áudio, que deve ir justamente ao GND que nós já falamos. Os dois à ponta vai ser o R e L, tá certo? Como esse é um cabo mono, R e L vão juntar e vão formar um mono, tá certo? Na ponta do meu RCA, aqui, nós vamos em cada um. Esse cabo aqui, na verdade, eu menti para vocês, ele é um estéreo, né? Se fosse mono, seria só uma saída. Eu tenho outro ali, mas vamos lá então. A ponta dos dois aqui, a pontinha dos dois, essa ponta vai ser R e L. Por que eu digo R e o L? Porque eu não sei qual que vai ser R e qual que vai ser o lado esquerdo e direito do alto-falante. Tá certo? Porque R e L? R de right e L de left, né? Esquerdo e direito. Aqui, essa parte metálica aqui, que vai fazer um encaixe nessa parte aqui, a externa, ela é o GND, que justamente vai vir aqui no resistor de 47K ohms. E ainda aqui do GND ele vai até depois aqui do outro lado do meu transistor aqui, que vai com um resistor de 2K2 com capacitor de 100 microfarad, capacitor eletrolítico, vai da GND até nessa parte aqui. E aqui vai outro resistor de 47K, justamente para eliminar ruídos, né, de frequências parasitas, tá certo, pessoal? Para não ficar ruído no áudio da saída. Vamos partir agora, né, da continuidade. Nós vamos ter dois diodos retificadores que justamente vão fazer a alimentação com áudio aqui no estágio de potência. Aqui nesse ponto que eu estou mostrando com a ponteira de teste,
Aqui vai um transistor tipo 41. O que vai vir do coletor do meu Q1 BC557 vai ser a base, justamente vai pular a trilha, vejam ali. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, às vezes um pequeno detalhe pode deixar o teu amplificador sem funcionar, tá certo? Aqui vai ser o emissor, porque ele é um NPN, e aqui vai ser um coletor, que vai receber uma alimentação aqui, né, dos nossos diodos, coletor. O coletor do nosso chip 41 aqui, ele vai até a base do nosso chip 42, que é um PNP, complementar ao chip 41. Vai ser a base aqui vindo dos diodos, o coletor a negativo e o emissor aqui que vem já do estágio de potência, né, galera? Que já vem da parte que já tem amplificação. Ok? Então ele já vai vir aqui com um resistor de 100 ohms. De 100 ohms. É o primeiro estágio de potência. Desse outro lado aqui vai vir um outro transistor, que é um chip 41, que eu estava utilizando outro. Ele fica um pouco mais fraco, né? Mas dá para utilizar também. Que é um 2SC3266 de áudio também. Esse aqui pode ser utilizado no pré, né? É só você inverter. Você pode trocar sim, pode só inverter as polaridades. É um chip 41. A base dele vai vir no resistor de 2K2. Coletor direto a 28 volts. Emissor nesse resistor de 100 ohms. Aqui tá um de 100 ohms, marrom, preto e marrom. Parece verde, mas é preto. Daí aqui já na próxima parte aqui, que não está soldado os transistores aqui, mas é o estágio de potência, do último estágio de potência com os transistores, né? Vai um 2SC5200 e vai um 2SA1943, ok? Ou o chip 35C ou o chip 36C. 35C é NPN, equivalente ao 5200, e o chip 36C é o equivalente ao 2SA1943. Vai esses camaradas aqui. Pode ser o 2SA1941, 2SC 5198 também. São esses camaradas aqui. Esses aqui são dois 5200, né, pessoal? Que eu peguei os primeiros que estavam ali, né? Mas então são esses camaradas aqui, que vai no último estágio aqui, garantindo justamente, pessoal, veja o tamanho das crianças. Vamos aqui afastar um pouco. Veja os tamanhos, né, dessas crianças aqui. Justamente junto com os chip 41, que você pode colocar melhores, garantindo os 200 watts RMS, tá certo? Vamos aproximar novamente aqui. O coletor desses chip, né? Vamos falar do pinout deles aqui primeiro. Os terminais dele é o seguinte: base à esquerda, coletor no meio e emissor à direita. Base, coletor e emissor. Igual do chip 41 e 31 e 42, né? O coletor vai direto a 28 volts, que você pode aumentar até 35. Já usei a 40 volts, esse daqui ficou funcionando beleza. Só que ele superaquece um pouquinho mais. Então, coletor, base no meu chip 41 aqui, né? E emissor justamente no resistor aqui de 0,47 ohms ou até 1 ohms aqui por 5 watts. Não tem resistor de 5 watts. Por isso que a potência é reduzida, mas se você colocar os componentes da forma que pede, ele dá 200 watts RMS brincando. E aqui o nosso 2SA1943, base vai vir justamente, base aqui, né, o emissor do meu chip 42 com resistor de 100 ohms, coletor, emissor ao resistor de 0,47 ohms e 5 watts aqui, e coletor a menos 28, tá certo?
Então, pessoal, não tem erro. Ele só não vai funcionar se você trocar os componentes, pinote dos componentes, que é muito comum, né? Pinote, são os terminais, trocar eles de posição, componente defeituoso, não fez a protoboard corretamente, e isso vai o que? Prejudicar o bom funcionamento do teu amplificador. Daí não adianta culpar, o teu projeto não funciona. Não funciona por quê? Porque você não tem experiência e você deve angariar conhecimento, experiência, ou relutar em tentar aprender se não consegue funcionar até você deixar funcionando ele, tá certo? Não vou nem falar dos resistores, porque os resistores você deve colocar os que pedem no projeto mesmo. Pular a trilha, por exemplo, aqui ó, se eu não disser que aqui tem que pular a trilha, você olhar no projeto, você que não entende, você vai soldar junto aqui. E o que vai acontecer daí? O teu projeto não vai funcionar, camarada, só isso, mais nada, ok? Então, pessoal, algumas dicas aí do amigo cascudo pescador para todos que querem ganhar mais conhecimento. Já vá se inscrevendo no canal, já vá difundindo, espalhando esse vídeo aí para Deus e todo mundo, para fazer o nosso canal crescer, né? E vamos difundir aí eletrônica no Brasil, tá certo? Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha, tchau, tchau.